Olá, abençoados! Estamos aqui com toda a força para mais um dia, 7 capítulos. Hoje, Gênesis, capítulo 29 até o 35. Estamos aí já passando da metade do livro e é uma alegria estar aqui de novo com vocês. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem aí com quem vocês amam e vamos aprender junto com os nossos destaques esses 7 capítulos do desafio da Bíblia inteira. Vamos lá? Bom, Gênesis capítulo 29, para lembrar, a gente está vendo um Jacó que é obrigado a fugir para não morrer numa tentativa possível de assassinato do seu próprio irmão, né? Esaú vai planejar matar Jacó no funeral ou nos dias de luto de seu pai, Isaac. Mas Isaac ainda vai demorar para morrer, né? E Jacó, então, sob o consentimento dos pais, vai fugir para a terra de origem da família de Abraão e Isaac, certo? Bom, alguns teólogos vão dizer que essa peregrinação de volta de Jacó até encontrar os seus parentes poderia ter durado até aproximadamente 20 anos. Então, reparem que nós estamos vendo um Jacó que Deus está levando ele para situações em que ele vai se encontrar desprovido de recursos, de pessoas, ou seja, isolamento, solidão, provas, lutas, desafios, retribuições até do seu próprio mal. A gente vai ver que Jacó agora, o enganador, será enganado e terrivelmente enganado, né? Então, uma série de coisas que vão contribuir para que o Jacó não mude de nome para Israel à toa, mas que ele mude de nome porque o interior antes mudou e ele se transformou em outra pessoa. Então nós vamos ver agora Deus agindo e todas as situações estão tudo sob o controle de Deus, desde o momento em que ele foge da sua casa. E o capítulo 29 se trata aí dessa peregrinação até o ponto que ele chega em determinado lugar e encontra Raquel, que é sua parente e será sua futura esposa, a quem mais ele ama, porque Jacó terá mais de uma esposa. Mas enfim, vamos lá, capítulo 29, verso 10 é o primeiro destaque que eu faço aqui, por conta do texto ser bem interessante em fazer a gente lembrar de uma situação parecida que aconteceu no passado, só que agora já a posição homem e mulher estará invertida. Olha o verso 10 do capítulo 29. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Quem retirava a água do poço era a mulher. E quando Isaac conheceu Rebeca, né, pai e mãe de Jacó, interessante que o servo, lembra disso? O servo de Abraão foi achar mulher para Isaac, pai de Jacó. E aí, chegando em determinado lugar que tinha um poço, o combinado em oração com Deus é que a mulher que tirasse a água e desse de beber ao servo e aos camelos seria a mulher. Aqui, a mulher correta, né? Para Isaac. Só que aqui a gente tem uma situação bem parecida, né? E quem pega a água é Jacó e dá de beber ao rebanho de Raquel, e Raquel era pastora. É interessante, né? Como as coisas, a história ela tem várias assim aparentes coincidências, né? Mas são coisas que a gente lê, pensa e medita acerca de como são as questões dos sinais até mesmo, e de como as histórias elas parecem combinar, né? E gerar um legado de fatos que parece que entram em loop
acontecem bem parecidos em várias gerações e é assim, tá? Então esse primeiro versículo é um destaque mais para a gente refletir aí nessa situação bem curiosa que aconteceu, tá bom? Vamos lá. Próximo destaque fica por conta do verso 18 ao 25, onde a gente tem uma história famosa demais acerca de qual seria o salário de Jacó para trabalhar para Labão. Jacó quer que Raquel seja a recompensa, vai trabalhar 7 anos para ter Raquel como esposa. Então olha só o que acontece. Verso 18. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Ou seja, acordo fechado, né? Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Bom, o que aconteceu? Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, ou Zilpá, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, porque você me enganou. E agora pensa nesse texto em hebraico. Porque você me... E Jacó tem que falar praticamente o próprio nome. Jacó, o trapaceiro, acaba de ser trapaceado. E de agora para frente a gente vai ver uma guerra para ver quem é o mais trapaceiro, Labão ou Jacó. É uma disputa de enganadores. E chega a ser assim cômico às vezes, mas é muito mais terrível, né, do que engraçado. Mas aqui a gente consegue ver claramente um Jacó escorregando fácil numa armadilha que ele é a cara dele montar se ele fosse o próprio Labão, tá bom? Então, o enganador é enganado. Alguns estudiosos defendem que Raquel foi dada logo de cara para Jacó e aí ele trabalhou 7 anos para pagar. Outros defendem que ele trabalhou 7 anos depois que ele recebeu Raquel, né? Só que o fato é que o engano é que primeiro foi Lia. E a desculpa de Labão é que não era costume na casa dele que a mais nova fosse antes da mais velha se casar. Por que ele não avisou isso antes? E isso é uma baita de uma mentira, porque também não se tem provas desse tipo de prática cultural nessa região, nessa época, com as filhas. Bom, o fato é que 7 anos foram e Jacó tinha agora uma mulher, Lia, a serva Zilpá, e depois vai ter Raquel, que basicamente foi dada logo depois, e aí Jacó continuou trabalhando mais 7 anos, e a serva Bilhá. Simples assim, tá? Bom, o verso 31 é o meu outro destaque, porque Lia percebe que no coração de Jacó existe amor, existe uma coisa, né, por Raquel, que não há por ela. Lia se sente desprezada. E aqui nesse texto do verso 31, nós vemos que Raquel era estéril. Na época, quando uma mulher, vale a pena falar isso, né? Quando uma mulher tinha relações
seguidas vezes e demorava para se constatar a gravidez, já se falava que ela era estéril. Hoje a gente sabe que tem mulheres que vão engravidar facilmente, outras nem tanto, e não significam necessariamente que elas são estéreis. No entanto, isso não tira o fato de que Deus está trabalhando uma situação de dificuldade de engravidar, e pode sim ser, tá, que Raquel com certeza era estéril e o ventre foi aberto, para que novamente a questão da fé continuasse num legado forte entre os patriarcas. Mesmo que Jacó ainda era o velho Jacó aqui, Deus já faz questão de que ele também experimente o sabor de carregar uma promessa de uma descendência e olhar para a mulher que ele mais ama e ela não dar filhos. Como resolver o impossível? Pela fé. Certo? Bom, e no verso 31, por causa da questão de Lia ser desprezada por conta de claramente Jacó amar mais Raquel, Deus se compadece de Lia e ela fica grávida e nasce o primeiro filho, o primogênito das 12 tribos de Israel, Rúben, tá bom? Aqui a gente nota um padrão muito interessante acerca do caráter de Deus. Deus, ele sempre está atento a injustiças, independente de quem for. E ele vem e age em favor. E isso grita a favor da sabedoria e da glória dele mesmo, porque isso confunde a sabedoria humana quando Deus opera situações a favor dos injustiçados. Porque aos olhos humanos, um injustiçado sempre será injustiçado. É como se fosse uma palavra que é ridícula, mas muita gente fala, chamada karma, né? E Deus quebra isso inexplicavelmente. Alguns autores em seus livros até escrevem, né? Deus tem uma queda pelos injustiçados, uma espécie de expressão assim mais popular do que literal. Mas enfim, verso 35, próximo destaque. Engravidou ainda outra vez. Quem que engravidou? Lia, tá bom? E quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Se você notar o texto, do verso 31 até o verso 34, você vai ver que Lia engravidou uma vez e veio o primogênito e ela pensou: o Senhor viu minha infelicidade, agora porque eu tenho filho, Jacó vai me amar. Ela não se sentia amada. Repara a situação de angústia dessa mulher, principalmente por conta do padrão histórico da época. Então Lia vai engravidar de novo e o pensamento dela permanece: dessa vez Jacó vai me amar, porque afinal de contas eu dei à luz a mais um filho e Raquel nada ainda, que ele tanto ama. Essa mulher, ela está assim numa humilhação profunda em busca de um amor que não é correspondido, e isso é terrível, terrível com todas as letras, né? Só que quando ela engravida mais uma vez aqui no verso 5, ao invés do pensamento dela ser: e agora, com certeza meu marido vai me amar, olha quantos filhos. Não, acontece alguma coisa na cabeça de Lia e isso se reflete diretamente no nome do filho. Ela, quando dá à luz a esse filho, ela, ao invés de dizer: dessa vez eu serei amada, ao invés de pensar isso, ela diz: desta vez louvarei ao Senhor. E aí, quem é o filho? Judá. Judá significa louvor. A tribo da qual virá o Messias, Jesus Cristo. Ela tem em sua essência a motivação da sua existência, o louvor e a adoração. Que é o quê?
o propósito para o qual todo homem foi criado. É bonito, né? Bom, assim sendo, vamos para o capítulo 30. Novamente é repetido que Raquel era estéril, tá bom? E ela agora, com raiva, dá-me filhos, senão morro. Esse é o clamor de Raquel para Jacó. E ela escuta uma resposta de Jacó, que era uma resposta devida, né? Estou eu no lugar de Deus? Ou seja, não é culpa minha que você não engravida. E aí um padrão de maldição se perpetua. Raquel, assim como Sara, vai pegar a serva Bilhá e vai entregar para que Jacó se deite com ela, a fim de que o filho seja contabilizado em favor dela. E agora a coisa fica bem nojenta, porque aqui do verso 3 até lá o verso 30, a gente vê uma gincana, uma competição para quem vai dar mais filho. Obviamente, Lia já está ganhando de lavada na frente, né? Mas o que vai se desenrolar agora aqui é uma loucura. Bilhá, serva de Raquel, engravida, depois engravida de novo. Lia olha essa situação, pega a serva Zilpa e dá para Jacó também. Jacó vai se deitando em revezamento com 4 mulheres diferentes e vão nascendo os filhos e elas vão disputando. Tem uma situação até do uso de uma planta chamada mandrágora, né? Que se tinha uma crendice que ela era afrodisíaca e podia aumentar a fertilidade. Então, quem vai buscar quem manda, né, buscar essa mandrágora é Lia, que manda Rúben ir atrás dessa mandrágora. É um vegetal, né? E Raquel, quando vê, fica indignada porque já está com os filhos tudo, vai engravidar mais ainda. Então ela pede a mandrágora porque ela crê que a mandrágora vai aumentar a fertilidade dela. E aí fala, me dá a mandrágora que eu deixo você deitar mais uma noite com Jacó. Cara, é uma doideira. E assim, é necessário que a gente reflita que isso não vai custar barato. Isso não fica assim, sem preço nenhum, sem consequência nenhuma. As 12 tribos de Israel estão sendo formadas numa situação extremamente e completamente assim, banhada em perversão. E isso reflete nos caráteres das tribos, dos povos que vêm a seguir. Qual vai ser o maior problema? Que parece que é um troço que, uma vez que entrou, não sai mais de Israel, sai às vezes por pouquíssimo tempo e volta. A questão da idolatria. É um vírus que parece que não extermina nunca, e até hoje são idólatras. O judeu, ele tem uma vaidade, estou falando de forma geral, tá? Que entra e ocupa quase todo o espaço que Deus deveria ter no meio desse povo. E isso é a tal ponto, que o povo eleito é cego diante de uma revelação gritante do Messias e é uma cegueira tão grande acerca da idolatria, né, como resultado da idolatria, que os gentios veem, mas eles não conseguem ver. Eles dizem conhecer o Pai, mas olham para o Filho e proclamam e julgam como um falso Messias. E Jesus fala que se eles conhecessem o Pai, reconheceriam o Filho. Porque o Filho é a revelação máxima do Pai. Mas enfim,
Até o verso 30, então, é uma loucura. Você pode ler essa história e você vai ver como é terrível. Jacó se deita com um, se deita com outro, se deita com outro, uma disputa com a outra, tal, até que nasce José. E aí para um pouco essa gincana aí, né? Incrível. Nasce até uma menina chamada Diná. Ela é muito importante. Lá na frente a gente vai ver por quê, tá bom? Então, após essa gincana de quem dá mais filho, né? Essa coisa horrorosa, vem o capítulo 31 ao 40 e o verso 31 ao 43 do capítulo 30. Onde? O que nós temos aqui? Um Jacó que já teve vários filhos, já está há 14 anos trabalhando para Labão e ele não consegue se desprender, desalicerçar a vida dele desse encosto chamado Labão. Só que tem uma razão para isso. A razão é que Labão representa o espelho de Jacó, que contém toda a podridão de Jacó. E um homem só consegue se livrar de si mesmo quando o velho eu morre. Então agora a gente vai ver um Jacó que quer sair, que simplesmente não aguenta mais depois de 14 anos. Mas nós vamos ver um Jacó que ainda vai dar um último golpe de engano. É isso mesmo. Quando Jacó tenta sair mais uma vez, tá bom? Ele se depara com Labão tentando prendê-lo ainda. Por quê? Porque Labão revela que ele está segurando Jacó porque, por adivinhação, ele descobriu que está prosperando porque Jacó carrega uma promessa e o cuidado de Deus que vem junto com essa promessa. Então Jacó é uma espécie de amuleto para Labão. Enquanto ele tiver Jacó, ele continua próximo. Agora te pergunto, Labão pensava nas filhas? Pensava nos netos? Pensava em Jacó? Claro que não. Só pensava em si próprio, tá bom? E aí Labão pede para Jacó ficar um pouco mais e fala assim: eu te dou um cheque em branco. Eu te dou um cheque em branco, eu assino e você coloca o valor que você quiser para você trabalhar mais tempo para mim. Esse vai ser seu salário. O que Jacó era antes de fugir da casa dos seus pais? Ele era cuidador de rebanho e um ótimo enganador. Agora Jacó vai pegar essas duas coisas, provavelmente ele sabia as manhas todas, e ele vai armar uma trapaça para cima de Labão. Jacó vai propor aquilo que é para Labão aparentemente soa como um salário baixo. Então por que não, né? Jacó retira a minoria do rebanho de Labão, que são das coisas que quase ninguém queria manter, né? Ou seja, ovelhas salpicadas e pintadas, cordeiro preto, cabras pintadas e salpicadas. Por que não? Tá bom, então. E aí Jacó leva esse rebanho de gado com essas características e fala: eu vou cuidar deles, e isso, quando for sendo gerado novos com as mesmas características, eles serão meus. Então Jacó vai apostar numa superstição de cruzamento, que era uma coisa comum entre os pastores da época, tá? Isso não tem nada, repito, nada a ver com Deus, tá bom? Então ele vai pegar galhos específicos
e vai fazer cortes nele para que a parte horizontais, para que a parte branca apareça formando uma listra. E como o gado tinha costume de cruzar perto dos lugares que bebia água, ele começou a identificar então, nesse rebanho, quais eram os reprodutores mais fortes. E aí ele pegava esse galho, que era uma superstição, listado de branco, e colocava perto do lugar onde o gado bebia água e acasalava. Ele separava por identificação os animais mais fortes na reprodução e colocava esse galho na frente, acreditando que isso iria aumentar ainda mais o potencial reprodutivo gerado desse acasalamento entre os animais fortes desse rebanho. Uma superstição de um galho com lista branca. Deus permitiu que o rebanho prosperasse a ponto de suprimir até mesmo o rebanho de Labão. A minoria se tornou maioria. E segundo o texto, Labão trocava até o salário. Não. Você falou a salpicada, mas agora eu quero sem ser essas aí. E aí reproduziam mais das outras. E Labão nunca conseguia pegar a onda de impulsão do lucro. E Jacó, claramente como o velho Jacó, né, acreditava em sua esperteza, porque lá na frente ele vai confessar às suas esposas que ele fez isso porque ele sonhou com essa estratégia. Jacó não está entendendo que é o Deus do sonho que está permitindo que ele prospere, mas não pela superstição, mas pela promessa de seus antepassados que foram fiéis. Mas no tempo certo Jacó vai reconhecer isso, tá bom? Então, dessa maneira, Jacó, o enganador, engana o outro enganador de novo, que é Labão. E quando Jacó cresce assombrosamente e prospera em posses, depois de aproximadamente 20 anos. Então, só uma peregrinação, se for 20 mesmo, mas essa jornada de encosto aí na família de Labão, mais 20. Aproximadamente 40 anos só. E esse homem ainda não mudou, tá? Ainda não mudou. Ainda não nasceu de novo. Ainda não entendeu fé. Bom, e aí eles decidem então, no capítulo 31, você pode ir para lá, eles decidem então, juntos em família, de uma vez, após aproximadamente 20 anos, se desligarem de uma vez de Labão. Olha só que interessante, verso 5. E lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Por que o verso 5 é o primeiro destaque do capítulo 31? Porque Jacó está dizendo, mais uma vez, ele se refere a Deus como Deus de meu pai. A boca, ela na maioria das vezes fala daquilo que o coração está cheio. Ah, Rodolfo, mas de repente não pode ser só uma expressão aí da tradução. Vocês vão ver que não. Vocês vão ver que não, tá bom? Vocês vão ver como a expressão ela transiciona quando o homem nasce de novo, ele muda, quando Deus o transforma. É o Deus do meu pai, é o Deus dele, é o temor de Isaac, é o sei lá o que. Depois, meu Deus. Então vamos lá. Do 10 agora ao 13, então, é revelada a questão da estratégia desses galhos com lista branca, tá bom? Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras.
eram salpicados e malhados. Por isso que Jacó escolheu o rebanho com essas características. Onde Deus me disse no sonho: Jacó, eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listra, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna e tal, e fez um voto. Lembra do voto de Jacó? Que foi um negócio assim: cumpre a sua parte do contrato e eu te dou o direito de ser o meu Deus, mais ou menos nesse sentido. Apesar disso, foi um voto. O voto é voto. E Deus leva às vezes muito mais a sério do que a pessoa que faz o voto. Às vezes não, sempre. Porque Deus é pleno em tudo, inclusive em seus pactos e alianças, né? Então, nesse momento, Jacó revela por que ele escolheu esse rebanho que tinha essas características. Porque ele sonhou. Mas e os galhos? Entendeu? Os galhos são oriundos de superstição, de coisas, enfim, acréscimos que ele colocou, coisa de, sabe o religioso, mas não o amigo de Deus? Sabe o frequentador de igreja, mas não o filho, adorador de verdade? É o cara que só Deus tinha que ter algo mais para dar mais confiança. Só Deus não basta. Só que a verdadeira vida com Deus é justamente o oposto. O Senhor é meu pastor. Por isso, de nada eu tenho falta. Bom, vamos lá. Verso 15 e 16 é o próximo destaque. E esse destaque ele é curioso. Olha só. Raquel e Lia, Jacó vai falar com elas acerca de uma vez por todas se desligarem as famílias, porque afinal de contas não dá mais para viver aí com o sogrão, né? O Labão. Olha o que as filhas falam. Não nos trata ele como estrangeiros? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Coisa incomum e rara eram filhas de um mesmo pai terem esse tipo de reação e atitude acerca do pai. Na época havia um respeito, um temor muito grande. As filhas, elas praticamente veneravam a figura do pai. Mas aqui nós temos duas mulheres que expressam claramente que elas mesmas também não aguentam o pai. O que isso quer dizer? Que elas têm um certo grau de falta de respeito? Sim. E isso interfere também no casamento de Jacó. Mas não é o principal. O principal é que Labão é um inútil. É um cara que não serve para nada. Que nem as filhas respeitam ele. Todo mundo conhece o caráter desse homem. Esse homem, enfim, é o Labão. Tem umas pessoas que brincam, né? Lambão, é o que fala lambança. Justamente, tá? Agora, só que interessante. Existe uma coisa aí estudada pela psicologia de que os filhos, quando escolhem se casar, sem que eles percebam, eles provavelmente vão escolher parceiros que são parecidos com os pais. Quem era Jacó, se não o pai delas? O enganador, o trambiqueiro, enrolador. Entendem? Vocês estão entendendo? Olha como as coisas elas aparentam ser superficial quando a gente vai lendo, né? Mas quando a gente medita e a gente procura um relacionamento com a palavra, a gente vai pegando coisas profundas que Deus vai tornando, tirando de dentro para fora aos nossos olhos a sua palavra. Porque afinal de contas o Espírito revela a palavra e o entendimento correto acerca das coisas de Deus. Para aqueles que
que estão vazios de Deus, a Bíblia é só um livro chato. Tá, 7 capítulos, 1 hora, todo dia, ninguém aguenta, não tem tempo, né? Agora, para aqueles que estão apaixonados pela presença, a Bíblia é um banquete, tá bom? Então vamos lá. 19, próximo destaque, você sabe muito bem dessa história, Raquel, Lia, tá? Não tinha nada com Deus, tá bom? Raquel rouba os ídolos do pai, e aí você conhece a história, né? Ela esconde por baixo das vestes dela, nas bagagens do animal de montaria, para o pai não achar. Os ídolos nessa época eram bem pequenininhos, tá bom? Eram esculturas bem pequenininhas em sua maioria. Só começaram imagens maiores nas épocas dos juízes e reis ali, por conta da entidade Baal e os postes sagrados, tá bom? Bom, enfim, vale a curiosidade, né? Chegou uma época que tanto ídolo, que a disputa do Deus mais forte era baseado na imagem maior, ou quando o artífice fazia a imagem e o profeta ou sacerdote daquele Deus conseguia colocar ela num lugar mais alto, sobre um monte, uma colina, em relação a uma posição de um outro Deus. Então a briga era essa, a disputa era essa, o Deus maior e o Deus numa posição mais alta era o mais forte. Por isso que a gente vai ver o salmista falando assim: eleva os meus olhos para os montes. Ele está dizendo assim, como todos fazem quando procuram o Deus mais forte, eles olham para os montes a fim de qual lugar nesses montes está o Deus na maior altura desses montes. Então o salmista fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Qual o Deus mais forte? Aí, olha só, por isso que eu falo, cara, Deus é Deus. Aí ele segue: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, o lugar mais alto sobre todo monte, inalcançável o seu limite acerca da visão de qualquer olho humano. O Deus onde nenhum outro Deus consegue se igualar em altura. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, a posição mais alta, praticamente inatingível, ou praticamente não, inatingível, tá certo? Muito legal, né? Então, Labão ainda tenta retroceder mais uma vez esse desligamento de Jacó, e aí o próprio Deus adverte Labão no verso 24, e eu acho muito interessante uma palavra aqui nesse versículo, que à noite, né, Deus veio a Labão e advertiu. E Deus fala assim: Labão, cuidado. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: rapaz, já deu mais alguma coisa e eu te mato. É isso aí, basicamente é isso, tá bom? Próximo destaque, verso 27, Labão fala mais uma mentira, né? Porque vocês fugiram em segredo, se tivessem me avisado, eu teria celebrado a partida de vocês com alegria, canto, festa. Que mentira! Mentira pura, tá bom? Fica aí o destaque aí para você ir rindo da cara de Labão. Verso 29, olha como Labão se refere a Deus: tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês. Tá vendo o padrão, né? Labão mesmo não tinha nada com o Senhor, tá bom? Verso 32. Por que eu separei esse texto? Porque nesse versículo, olha que interessante, quanto aos seus deuses, quem for encontrado com ele não ficará vivo. Jacó está brigando com Labão porque ele está falando assim: Labão, seus deuses não estão aqui, as imagens. Para com isso, que doideira é essa? Só que ele não sabia que Raquel, a mulher dele, tinha roubado.
Por que eu separei esse versículo? Para vocês entenderem que essa família aí, ela é muito problemática, das 12 tribos, tá? Ela é muito problemática. Não era comum a mulher fazer coisas e o marido não saber, tá? Mas, lembra lá atrás a trama de Jacó para enganar Saul definitivamente, junto com a mãe, sem que Isaac soubesse? Vocês estão vendo as coisas voltando para esse enganador? Isso é uma doideira, cara. A gente tem que reparar essas coisas, tá? Então, vamos lá. 38 é o próximo destaque do 31. Só para vocês verem aí a questão da contagem do tempo que Jacó ficou só com Labão, fora a peregrinação até chegar lá. 20 anos. Gente, é doído, viu? Vamos lá, capítulo 32. O primeiro destaque fica aí por conta do verso 2. O que é esse verso 2? Quando Jacó estava, então, saiu de Labão para voltar para a terra prometida. Só que Jacó sabe que um grande desafio, o maior de todos da vida dele, maior até do que se desfazer de Labão, era incerto se seria alcançado ou não. A reconciliação ou um ambiente de pacificação entre ele e o seu irmão Esaú. Uma traição de mais de 30 anos atrás. Será que ela havia sido perdoada ou não? É uma tensão, né? É uma tensão. Muito melhor do que ver novela, viu? Desliga essa porcaria aí. E aí, Jacó no caminho voltando, verso 1, os anjos vão ao encontro dele. Jacó chama aquele lugar de Manaim, que é mais ou menos exército, né? Exército de muitos, né? Um plural aí do em hebraico. Exército de muitos anjos aí pelo contexto. Qual a razão desse fato ter acontecido e ter sido narrado na Bíblia? Isso aí fica por conta da imaginação de vocês. Por mais que eu leia esses dois versículos, eles parecem tão assim aleatórios. Às vezes eu penso, será que esses anjos, eles foram sondar? Igual porque Jacó vai lutar daqui a pouco, né? Será que eles foram sondar o adversário, ver o peso, para tipo assim, a força? Eles pensarem assim, vamos mandar o anjo mais fraquinho para não matar no primeiro golpe, né? Será que eles foram sondar? Será que eles foram ministrar algo sobre Jacó que não foi revelado? Eu não sei. Se você talvez sabe, você pode me falar, tá bom? Próximo destaque no capítulo 32 é no verso 3, onde é revelado então o maior medo de Jacó agora. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. O velho Jacó, cansado, Jacó já não está aguentando ser ele mesmo, irmãos. Vocês precisam enxergar isso no texto. Só que a libertação é um processo muito difícil, porque quando a gente se acostuma há muito tempo a ser de um jeito, aquela vida antiga que a gente leva, ela é confortável, porque toda mudança é desagradável. E claramente Jacó está cansado de ser ele. Ele quer se livrar dele, tá? Só que ainda tem resquícios, né? Ainda tem resquícios nesse processo de libertação. E o que Jacó faz é uma estratégia que novamente parece um tipo de suborno, enganação, alguma coisa para apaziguar a ira do irmão. Ele vai mandando comitivas de presentes para encontrar com Esaú antes que ele encontrasse, para ver se aplaca a ira do irmão e então ele não é morto, tá? Obviamente Esaú era muito mais poderoso fisicamente do que Jacó. Bom, vamos lá. Verso 9 a 12, a gente vai encontrar uma ponta
de mudança nessa transição de Jacó para Israel, tá? Um flash, um raio de esperança. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Até agora não é meu Deus, né? Repara nisso. Ó Senhor que me fizeste, volte para a sua terra e para que me disseste, desculpa, volte para a sua terra e para os seus parentes e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Opa, essa frase, isso é coisa nova pro seu Jacó. É coisa nova, tá bom? Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, ok? Porque tenho medo que ele venha nos atacar. Opa, não é me atacar, agora é nos. Tanto a mim como as mães e as crianças. Um Jacó. O que é um trapaceiro? Um trapaceiro enganador é, por natureza, simples, alguém que basicamente pensa só em si mesmo. E agora a gente está vendo um Jacó querendo romper a casca desse ovo de engano que definia quem ele era, para se livrar disso. Ele vai precisar da ajuda de Deus para isso de uma vez acontecer. Mas olha o processo. Esse Jacó agora está pensando no bem-estar e na vida daqueles que estão com ele, não só nele. Presta atenção, tá? Então, ó, verso 20 agora. Olha novamente conflitos, lutas nessa fase de transição. E acrescentem, Jacó está dando direções aqui para os seus mensageiros que carregam presentes até Esaú. Teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Tem ainda um resquício desse cara que quer ser o estrategista e o manipulador para que aconteça como ele planejou. Um resquício do enganador, mas isso vai sair. Se prepara, tá bom? Verso 23. Agora sim. Vem a famosa passagem. Talvez poucas coisas sejam tão famosas na Bíblia quanto a luta de um homem com um anjo. A luta de Jacó com um mensageiro que representa o próprio Deus. A luta de um homem com um ser extremamente mais poderoso, tá bom? Só que essa luta não podia acontecer de qualquer jeito. As coisas precisavam estar certas para que a luta ela fizesse o efeito esperado. E Deus cuidou pessoalmente disso, tá? Verso 23 do 32. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, Jacó pega todas as pessoas e elas atravessam o rio. Fez passar também tudo o que possuía. Então todos que eram dele, pessoas, e todas as suas posses, bens materiais, foram para um lado. Olha o verso 24. E Jacó ficou sozinho. É muito importante que a gente entenda que esse é o processo. Não importa se você é extrovertido, é tímido, rico, pobre, negro, branco, asiático, pardo, judeu, gentio, grego, latino, africano, não importa. O processo é o mesmo sempre. Primeiro, para Deus transformar alguém, tudo vai embora. Quando um homem é verdadeiramente transformado, depois que alguém nasce de novo, ele é chamado para uma vida em comunidade. Mas o processo de novo nascimento,
ele exige um face a face com Deus, onde ninguém mais pode interferir, onde você não tenha nenhum recurso para você mascarar a sua cara, tentar fingir um sentimento, uma emoção, tentar enganar Deus com falsas palavras. Só sobra você, o lixo que você é, e Deus. É a partir daí que nasce a esperança de que tudo pode mudar na vida de alguém. Então, após Jacó se colocar sozinho, sem ter recursos onde se apoiar, sem ter pessoas para fugir da responsabilidade, sem ter bens para desfrutar deles e se distrair do torpor e da anestesia, da normalidade, da vida cotidiana, natural de todo ser humano. Só tem Jacó e só tem Deus. Só tem você e só tem Deus. Só tem eu e só tem Deus. Esse é o momento ideal para começar a luta. A luta de Jacó, ao contrário do que muitos pensam, não é um conto de um herói que vence no braço um anjo. Vou falar com todas as letras. Jacó ter vencido um anjo fisicamente no braço é impossível, ok? O texto hebraico, ele mais tem um sentido de que Jacó, enquanto apanhava, não ia a nocaute. Ele continuava insistindo em lutar. Por isso que se diz que ele lutou com Deus. Algumas traduções vão estar escrito venceu, tá? Não chega nem perto. O hebraico é mais um sentido assim, lutou com Deus e prevaleceu. Em que sentido? No sentido de persistiu em continuar lutando até que a luta fosse dada fim. Quando a luta se deu fim? Quando o músculo, o ponto na coxa de Jacó foi atingido, que poderia ser feito a qualquer momento pelo anjo. Foi atingido, mas olha só a luta. Jacó começou a lutar de tarde, anoiteceu e amanheceu, foi quando a luta acabou. Esse homem, Jacó, e eu e você, precisamos apanhar. Precisou apanhar a noite inteira. Jacó foi espancado. E continuou persistindo em ser espancado, porque Jacó queria... Olha o que Jacó fala para o anjo. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Sabe o que Jacó está falando? Jacó não está dizendo enquanto você não me der bênção. Jacó está falando enquanto eu não for alguém abençoado. Sabe o que é alguém abençoado? É o Sermão do Monte, Jesus falando sobre pessoas bem-aventuradas. Não tem a ver com coisas prometidas sendo entregadas pela mão de Deus. Tem a ver com o caráter de alguém que está crucificando e fazendo morrer toda maldição na sua vida para ser uma pessoa abençoada, alguém que se pareça com Deus, com seus antepassados que eram amigos de Deus. Jacó não estava pedindo coisas, não tem esse negócio de me dar minha bênção para depois subir. Para com essa idiotice. Jacó queria ser livrado dele mesmo, ele queria ser transformado em outra pessoa, que fosse alguém que carregasse dignamente a aliança e as promessas de Abraão e de seu pai Isaque. E Jacó não desistiu, por mais que ele apanhasse. Isso daí que é prevalecer. Então, antes da mudança do nome, pode ler o 32 todinho, tá, irmãos? O anjo vai dizer assim: qual é
o seu nome? Preste atenção. O anjo, em outras palavras, está dizendo assim: você nunca tomou vergonha nessa cara sua e assumiu que você é um enganador. Então, isso é a mesma coisa que dizer: quem foi mesmo você até aqui? Qual é o seu nome? Jacó responde: meu nome é o enganador, o que segura no calcanhar. Esse é quem eu sou. Pela primeira vez. E, meus queridos, isso tem que te destruir por dentro. Isso é muito lindo, cara. E aí o anjo, agora sim, ele fala: você não se chamará mais Jacó. O que o anjo está dizendo? Você nunca mais vai ser um enganador. Agora você vai se chamar Israel. E Israel, o que lutou com Deus e persistiu, ou prevaleceu. Mas nesse sentido, alguns idiotas, tá? Falsos profetas, falsos mestres, né? Vão dizer que Israel é um nome pagão, tá? Que não tem nada com Deus, né? Porque é a junção de 3 divindades: Ísis, Ra do Egito e o El, que é o Deus mesmo, né? Como se fosse uma miscelânea, e por conta disso a Trindade é entendida errado. Essa idiotice, essa baboseira, se você já ouviu isso um dia na sua vida, saiba que isso não tem nexo nenhum, tá? Nenhum. Nem academicamente falando, isso daí tem algum nexo, tá? E Israel é o que lutou com Deus. Beleza? Bom, e agora? Para fechar aqui a prova desse negócio, olha só, verso 30 do 32. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Se Jacó venceu algum anjo fisicamente, por que Jacó reconheceria que ele não venceu, mas sim que a vida dele foi poupada? Queridos, para com essa história, tá? Você precisa entender esse texto corretamente como uma humilhação, um espancamento necessário para a mudança, porque isso vai fazer diferença na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Se não vivermos uma vida baseada em arrependimento e humilhação, nunca encontraremos a Deus, muito menos seu reino. E a eternidade é ruim quando não é assim. Gênesis 33. Jacó encontra Esaú. E olha só que interessante. Jacó divide, depois que ele sai da luta, esse agora chamado Israel, ele divide as comitivas em partes, porque se uma for atacada, a outra pelo menos tem chance de sobreviver. Coloca partes mais frágeis atrás, dá a impressão que ele privilegia mais Raquel, mas não é isso, é porque os mais novos pertenciam aos filhos de Raquel. Então, antes da comitiva chegar, esse Jacó que só pensava nele, o Israel agora, a primeira coisa louca que ele faz, ele vai na frente. Olha o verso 3. Ele mesmo passou à frente das comitivas para que, se alguém tivesse que morrer, caso Esaú ainda não tivesse liberado perdão, seria ele. E aí a gente fica com o coração à mão agora, quando a gente lê essa história pela primeira vez. O que será que vai acontecer? A Bíblia diz no verso 3 que Jacó curvou-se 7 vezes ao chão quando ele encontrou Esaú, face a face. Esse 7, lembra o 7? É totalidade e plenitude. Aqui, Jacó estava dizendo: estou totalmente humilhado, totalmente arrependido. Meus irmãos, Jacó não faria isso, o velho Jacó não, só Israel.
E o que Esaú faz? Verso 4. Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. E aqui eu imagino esse choro de dois irmãos se reconciliando. Eu acredito demais nisso, cara, com Jesus Cristo e esses dois povos. Mas não só os dois povos, mas a igreja com Israel, né? Essa reconciliação que é um choro soluçado. A alma grita, curada, gemidos inexprimíveis, entende? Então, Esaú faz uma pergunta, é uma pergunta teste, né, para Jacó. Esaú perguntou no verso 8: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ao invés de Israel tentar dar uma desculpa assim para sair pela tangente, Israel agora, né, o Jacó renovado, Israel, ele assume o que ele queria. Eu pretendia ser bem recebido por ti, meu Senhor. Isso é Israel. Isso é um novo homem. Você está entendendo? Verso 10. Olha mais de Jacó. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte. Ele fez questão com que Esaú ficasse com os presentes. Porque ver tua face é como contemplar a face de Deus. Não é uma pessoa interessada naquilo que pode receber de volta do irmão. É um cara, gente, o cara era enganador e agora ele não quer nada. Ele estava satisfeito, ele podia morrer naquele momento. Ele estava satisfeito porque ele viu a face do irmão e houve perdão. No verso 14, olha esse novo Jacó. Por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo, falando com Esaú, né? Tinha agora duas grandes comitivas, a de Esaú e a de Jacó. E Jacó fala assim: Esaú, você e seu pessoal, vai na frente e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos das crianças. O cara não vê ele mais, ele só vê os outros. Vocês estão entendendo? Não é possível que as pessoas não querem ser transformadas com esse tipo de vida. Então, como que... Rodolfo, então olha só. Jacó lutou com Deus. Ele foi mudado. Ele tem que chamar Deus diferente agora. Agora a gente está aguardando para ver se o final das galáxias vai acontecer. Se o Jacó que falava, o Deus do meu pai, o temor de Isaac, ele vai enfim falar, meu Deus. No verso 20, olha só. Ele edificou um altar, Israel, e lhe chamou El Elohe Israel. Sabe o que isso significa? El Shaddai, ou El, Deus, o Deus, Yahvé, El Shaddai, Deus, o Deus de Israel. Qual era o nome dele agora? Qual é o nome dele? Israel. Quando ele diz o Deus de Israel, o que ele está dizendo? Deus, o meu Deus. É forte, né? É forte, eu falei. Bom, no capítulo 34, a gente vai ver a questão de Diná, né? Ela vai ser molestada e tal. A história agora passa a contemplar o desenvolvimento das tribos como foco principal e não o personagem Jacó em si, mas mais os filhos e o desenvolvimento das famílias, tá bom? E como o vídeo já está muito extenso, não foi possível a gente finalizar o do 34 e 35, né? Muita coisa, essa história de Jacó, essa transformação, ela mexe com a gente. E eu vou ficando por aqui para não ficar muito extenso. Não foram 7 capítulos, mas amanhã, no próximo vídeo, a gente compensa, tá bom? Então, galera, foi isso por hoje. Eu espero que a gente saia muito abençoado por Deus em nosso caráter com essa palavra. Muito obrigado. Continue com a gente aí, compartilhando e permanecendo até o final desse desafio
porque é de Deus, tá bom? Fiquem com Deus então. Amém? Abração!